Então, depois do silêncio do sétimo selo, surge um novo movimento, as trombetas. Se o abrir dos selos representou o processo de transformação interior, as trombetas, por sua vez, representam o despertar, é a manifestação dessa transformação. Cada trombeta é como se fosse um som que ecoa dentro da alma, chamando à consciência o que estava adormecido. Enquanto os selos tratavam da cura e da libertação pessoal, as trombetas vêm como ativação espiritual, ou seja, o despertar do propósito, da missão e da visão celestial. Amém? Quando a alma desperta, tudo o que estava oculto vai à luz. As trombetas, nesta interpretação, não anulando as outras, volto a dizer, nesta interpretação, as trombetas não são um sinal de destruição, são um sinal de revelação. É como se Deus estivesse a dizer: agora que te restaurei, ouve o som do Espírito e desperta para viver o reino. Então vamos lá. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Nisto produziram-se granizo e fogo, a mistura com sangue, que foram lançados sobre a terra. Uma terça parte da terra e de todas as árvores ficou queimada e toda a erva desapareceu. O granizo e o fogo simbolizam a purificação intensa. O sangue indica a vida e a redenção. O que é sangue na Bíblia? É isso. Aqui nós passamos do arrependimento emocional para o arrependimento transformador. Bem? Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma espécie de grande montanha de fogo abrasador foi lançada ao mar. Uma terça parte do mar transformou-se em sangue, uma terça parte dos animais do mar morreu e uma terça parte dos navios naufragou. Antes que eu me esqueça, algumas trombetas falam sobre a terça parte. O que é a terça parte? Nós somos o espírito, a alma e o corpo, né? Então, como aqui se trata da alma, portanto é uma terça parte. Amém? Então, aqui o mar simboliza as emoções e o fogo da montanha é a presença de Deus descendo sobre as emoções até que haja paz, domínio próprio. Ou seja, Deus começa a libertar o coração dos apegos, das feridas e das reações impulsivas. Depois, o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Uma grande estrela que brilhava como archote caiu do céu. Essa estrela tem o nome de Absinto. Eu não estou a ler tudo. Aconselho que quem está a ver isto, que confiram nas vossas Bíblias e leiam os textos completos, porque se eu for ler os textos completos, os vídeos vão ser de 1 hora e depois ninguém tem paciência para ver, né? Então, a estrela que cai representa as falsas luzes da alma, ou seja, crenças, doutrinas, influências que pareciam iluminar, mas que afinal envenenavam o espírito. O absinto é amargo. Simboliza a dor da desilusão espiritual, quando o Espírito Santo revela o engano. Deus permite que a amargura venha, não é para ferir, mas para discernir. Amém? Depois o quarto anjo, versículo 12. Depois o quarto anjo tocou a sua trombeta. Uma terça parte do sol, da lua e das estrelas foi atingida. O sol, a lua e as estrelas representam a mente racional, as emoções e as crenças. Quando a trombeta toca, parte dessa antiga visão é ferida. Deus começa a transformar a maneira como vemos o mundo e as pessoas. Ou seja, a gente passa a ver as pessoas não com desprezo ou com julgamento, mas passamos a ver com amor e com compaixão. Porque Deus não quer só mudar a nossa vida. Ele quer mudar a forma como a gente vive a vida. Amém? Então, capítulo 9.
Então o quinto anjo tocou a sua trombeta. Viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço e de lá de dentro saiu fumo, parecido como o de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram por causa do fumo. E do fumo saíram gafanhotos que se espalharam pela terra e receberam o poder igual aos escorpiões. E deram-lhes ordem para não fazerem mal à erva, nem aos arbustos, nem às árvores, mas apenas às pessoas que não foram marcadas na fronte com o selo de Deus. Amém? Então, aqui, o Espírito Santo traz à tona o nosso lado de sombra, que está muito bem escondido. A gente até pensa que não é suposto já ele estar aqui, ou aí. Os gafanhotos que saem do abismo representam pensamentos de tormento, ansiedade, culpa, medo, opressões emocionais e espirituais. Eles simbolizam o caos interior que surge quando a verdade é revelada, mas que a gente não aceita, não é? Eles não têm autorização para matar, apenas para atormentar. Isso mostra que Deus não permite a destruição, mas permite a pressão para levar à rendição. Quem sofre esse tormento? Diz aqui, somente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Então, quem são os selados? Falámos sobre isso ontem. São os que aceitaram a cura interior e enfrentaram a verdade com humildade, não é? E, nesse caso, eles vão enfrentar este lado de sombra. Vão olhar nos olhos aos seus próprios demônios e vão lutar no Espírito Santo. Os que não foram selados são aqueles que resistem à cura, escondem a dor, mantêm a aparência, não é? Ah, não, isto não pode ser, eu cá sou um príncipe, isto não pode ser, eu não tenho esse lado escuro, pode ser que o outro ali ao lado tenha, mas eu não. Pronto. Então, foge da verdade, não é? Essa resistência interior causa esse tormento emocional e espiritual. Portanto, os que aceitaram não passam por esse tormento, passam diretamente para a sexta trombeta. Os que não aceitaram, vão ter que sofrer um pouquinho. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Diz nos versículos 13 e 15. Mas leiam tudo, por favor. Aqui, as forças espirituais são soltas. Isso representa a fase de vida em que a alma desperta para o discernimento espiritual, percebendo que nem tudo é emocional, nem tudo é psicológico. Há guerras espirituais reais a acontecer dentro de nós. O mundo espiritual é real, meus queridos. Bem real. Não é conto de fadas. E há guerras mesmo feias a acontecer dentro de nós. Podem acreditar. Então, Deus, neste caso, desperta o crente para a autoridade e vigilância. Já não é tempo apenas de ser curado, é tempo de governar e resistir no espírito. A morte da terça parte já falamos, né? Que morre as opiniões próprias, os apegos emocionais, as justificações da alma. Se a quinta trombeta expôs a sombra, a sexta exige decisão. É o tempo de decidir quem vai governar a minha vida e a sua vida. É o despertar de propósito. É um momento decisivo da jornada da alma. Aqui, infelizmente, muitos desistem. Não digo que desistam de Cristo, mas desistem de passar por esse processo. Fecham-se. Voltam a reprimir as emoções, voltam a calcar aquilo tudo, pronto, deixa andar. Então, mas eu agora vim para Jesus, agora só tenho lutas. Não, deixa andar, porque eu cá sou um príncipe.
Vocês aqui nos versículos 20 e 21 vai ver, mas o resto da humanidade, os que não foram mortos por estes castigos, não se arrependeram das obras das suas mãos, por continuarem a adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqui não se trata só dos bonecos, dos ídolos. Tudo o que nos impede a relacionarmos com Deus, tudo o que toma o lugar de Deus na nossa vida, torna-se um ídolo. Sobre isso eu depois falo noutro vídeo. Amém? Então, os que resistem a esta parte continuam no mesmo caminho. Vão ter que voltar atrás, mais um pouquinho. Os que se renderam vão entrar diretamente no propósito. Amém? Ainda falta a sétima trombeta, eu não me esqueci. Mas, antes disso, ainda temos o pequeno livro, as duas testemunhas, e depois, então, falaremos da sétima trombeta. Eu só aqui um pequeno à parte, durante este processo, eu creio, agora analisando as coisas, as peças vão se encaixando. Mais ou menos, naquela altura daquele silêncio do sétimo selo, lembram-se? Eu ouvi, literalmente, o som de uma trombeta. Na rua, num lugar que não era suposto de ouvir. Anda aqui uma mosca. É o tempo delas. O menino que ia comigo, ele também ouviu. E disse, olha, é dali daquele lado, é daquela casa, mas não costuma lá estar ninguém. É que aquele som se repetiu algumas vezes, não sei quantas vezes, eu não contei. Portanto, é assim, não quer dizer que toda a gente vai ouvir o som da trombeta, porque Deus comunica com cada um da maneira que ele entende. E da maneira como a pessoa depois entende. Mas, pronto, só estou a dar aqui o meu testemunho, que eu realmente ouvi o som da trombeta. Amém? Então, voltamos amanhã com o pequeno livro, as duas testemunhas e então a sétima trombeta. Agora, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.